3 livros para você aprender a observar as crianças. Olá, tudo bem? Se você não me conhece, eu sou a Prof. Dai e eu ajudo professoras a usarem os espaços de modo atrativo e intencional na educação infantil. Seja bem-vindo a esse canal, a mais um vídeo onde você vai aprender como que você pode observar as suas crianças enquanto elas estiverem brincando com o espaço que você preparou, tá? Já quero te convidar para clicar aqui no sininho para você receber o aviso sempre que um vídeo novo for postado e se inscrever nesse canal também. Se ele for útil para você, se inscreve para você também receber todas as notificações. Então vamos lá. Hoje eu trouxe 3 livros que vão ajudar você a fazer a observação. E antes de eu apresentar os 3 livros, eu preciso te falar que para a gente observar as crianças em um espaço que elas estão brincando, há antes disso todo um planejamento e uma preparação para os materiais que a gente vai oferecer, para a forma como a gente vai dispor esses materiais no ambiente, a variedade de materiais, a nossa intencionalidade. Então, a observação, ela requer esses pré-requisitos, né? Ela não acontece instantaneamente, ela acontece porque há uma professora que cuidadosamente planejou todo aquele ambiente até chegar naquele momento em que elas são convidadas a explorarem, a investigar os materiais, mas há também uma professora que quer observar, porque esse é um detalhe que eu falo muito sobre observação. Muitas vezes as professoras não querem observar, ou seja, não estão presentes naquele momento que as crianças estão brincando, né? Às vezes a professora está olhando para o nada, às vezes ela tá no celular, às vezes ela fica papeando com a colega, né, com a auxiliar que tá ali junto, né? Não que a gente não deva fazer isso, mas a gente precisa dedicar um tempo de qualidade suficiente para a gente observar como as crianças estão interagindo com os materiais. Como elas estão brincando, porque é sobre aquilo ali, né? Todo o nosso trabalho, né? Eu sempre falo, a observação é o ouro de um espaço atrativo e intencional, porque todo o nosso trabalho gira em torno das crianças estarem se desenvolvendo, né? A gente favorecer esse ambiente e se alguma criança está fora dos marcos do desenvolvimento, então, a gente esperava que ela já falasse frases, por exemplo, ela não está falando frases, ela não faz contato visual, outras coisas que a gente precisa analisar, então, opa, a professora vai acender aquele alerta e vai chamar outras pessoas também que são responsáveis por aquela criança na escola, né, no ambiente institucional, para acompanhar, tá? Então, veja a importância. E se você não está preparada para fazer essa ação pedagógica, possivelmente você vai deixar passar muita coisa, então às vezes uma criança pode sim ser prejudicada porque você não observou atentamente, né, e não deu os materiais adequados, porque muitas vezes um atraso que a criança tem, ou às vezes um desinteresse, né, muitas crianças têm desinteresse. Nós mesmos vamos manusear e vamos preparar um espaço, por isso que eu falo num espaço atrativo, e aquela criança ela vai sim ter vontade de brincar, e na brincadeira que eles vão se desenvolvendo. E então, por isso que é importante, né, a gente prestar atenção nessa observação, para que aquilo que estiver ao nosso alcance, nós vamos fazer. Uma outra coisa que a observação vai nos garantir muito é a continuidade do nosso trabalho. É aquilo que eu falo sempre, você não precisa, a cada planejamento, começar do zero. Planejamento não é isso, planejamento é uma continuidade. E essa continuidade vai partir da nossa observação de como as crianças interagem no espaço. Então a gente vai observar aquilo que elas têm mais interesse, talvez vai ter materiais que você vai oferecer que elas não vão ter interesse naquele momento, ou com aquela combinação que você fez, não houve interesse, elas ficaram mais focadas em outros jogos, e aí você vai sustentando isso, você vai dando continuidade, partindo daquilo que elas se interessaram mais, seja um material, mas também pode ser uma ação que elas fizeram. Então, elas brincaram em grupo, elas construíram um jogo de faz de conta. Você pode trazer outros elementos que enriqueçam esses jogos de faz de conta, entende? Então, a observação, ela vai pontuar, vai colocando os pingos nos is em várias ações que competem a nós pedagogas, tá? Muito bem, então agora eu já falei um pouquinho sobre a observação, dessa importância, e aí eu trouxe essas 3 obras para ajudar vocês a estudar e a ficarem cada vez mais preparadas. Porque, trabalhando com formação de professores já há um bom tempo, eu vejo que a grande dificuldade das professoras em observar, muitas estão dedicadas a fazer o planejamento, né, a preparar esses ambientes, né, estão percorrendo tudo aquilo. E quando chega no momento em que as crianças estão usando os espaços, elas não conseguem ver, é uma coisa assim, parece que ali perderam a visão, assim, né, eu não consigo ver nada, não consigo observar, parece que não acontece nada. Mas para a gente conseguir enxergar
existe algo que você precisa começar a estudar. Se você ainda não fez isso, hoje eu vou te apresentar essas 3 obras, você vai começar a fazer. É estudar as fases do desenvolvimento das crianças. Então, o que é esperado de cada idade? O que é esperado de mim, que sou uma pessoa adulta, na convivência com o outro? O que é esperado de mim em relação à parte matemática? Então, é esperado alguma coisa. Para cada fase da nossa vida, nós vamos esperar. Assim são as crianças. Então, a gente precisa estar atento e estudar isso constantemente, né? Não é uma única tabela, não é um único livro, nem mesmo vai ser esses 3 livros que eu vou te mostrar. Inclusive, o terceiro vai te surpreender, viu? O terceiro livro eu tenho certeza que vai te surpreender. Mas é uma constância a gente estudar e também ir lá e praticar. Opa, será que isso está acontecendo? Será que as minhas crianças também fazem isso, né? Porque vai acontecendo um padrão que é por aquilo que é o marco do desenvolvimento que a gente vai esperando das crianças, ok? Então vamos lá para o primeiro livro que vocês estão aguardando. Então o primeiro livro que eu quero indicar para vocês é esse aqui. Não sei se está espelhado para vocês, mas eu já vou ler. Esse livro é da abordagem Pickler, tá? O nome dele é Vínculo, Movimento e Autonomia. É claro, eu sempre falo que eu indico todos da abordagem Pickler, sim, são ótimos, mas hoje eu quis trazer esse livro aqui, tá? Então, esse livro aqui, principalmente se você é professora de 0 a 3 anos, 3 anos e meio, tá? Esse livro vai te ajudar muito. Por quê? Porque aqui dentro, né, as autoras vão desenvolvendo, vão falar de alguns temas, e dentro dos temas, elas vão falar desse comportamento da criança. Então, como que a criança interage com esse ambiente? E eu até separei um trecho aqui para falar, para ler para vocês. Então, na página 31, a autora vai falar sobre o brincar espontâneo. Então, veja só. Olha que interessante, por isso que eu falo, quando a gente tem conhecimento disso e você vê uma criança fazendo, fica muito mais fácil você observar e ir tirando as suas conclusões no sentido de fazer os registros, escritos, fotográficos, que vão levar a gente com o nosso trabalho mais adiante. O brincar espontâneo. O objeto mais simples possibilita as atitudes mais diversas, como golpear, sacudir, atirar, chupar, encaixar, empilhar. Essas ações produzem complexos efeitos que desafiam a criança a continuar sua exploração. E ela começa a ter noções de espaço, dentro, fora, vazio, cheio. Ela começa a ter noção de tempo, antes, depois, de distância, próximo, longe, junto, afastado, de profundidade, raso, fundo, entre outras. Então veja, né, eu li um parágrafo só aqui desse título que é o brincar espontâneo, mas só com esse parágrafo que ela já me traz algumas ações que uma criança vai fazendo, né, quando ela tá com um simples e ela até cita um simples objeto, pode ser um pote, pode ser uma colher, né, quantas coisas a criança está desenvolvendo, inclusive aqui ela vai citando habilidades, né, eu gosto muito dos livros, né, de toda a coleção da abordagem Pickler, porque ela traz bem nessa linha, assim, e faz com que a gente compreenda muito essas ações que acontecem no cotidiano, e se você compreende, se você tem conhecimento, você percebe que quando eu vejo um bebê ou uma criança de 2 anos com um objeto simples, brincando e fazendo essas ações, opa, eu estou entendendo, ele tá sacudindo, ele tá atirando, ele tá encaixando, ele tá aprendendo noções de dentro, fora, noções de tempo, de distância, e aqui a gente ainda poderia acrescentar outras, né? A própria textura do material, né? O peso, enfim, são tantas coisas que a criança vai aprendendo com um simples objeto, e aqui nessa parte a autora tá citando isso, tá? Então, vocês estão compreendendo como que a gente estuda a observação e como a gente aprende a observar as crianças com leituras como essa, tá? E eu li uma parte só, né? O brincar espontâneo. Mas todo o livro vai permear essa mesma linha de raciocínio, tá? Vai falando, né? E eu gosto muito também da abordagem Pickler, sempre recomendo, porque todas as autoras, desde da fundadora, que é Amy Pickler, né, e depois, inclusive hoje, as grandes estudiosas que nós temos, inclusive aqui no Brasil, que estudam a abordagem, é uma observação, elas trabalham muito com observação e em detalhes, né, apontando detalhes, o que a criança está fazendo. E quanto mais você estuda dessa forma, você também, se um bebê pega um objeto e leva à boca, né, para você não vai mais ser, não, ele só está pegando o objeto e levando a boca. Você vai começar a ver, porque você vai entender a importância de segurar um objeto. Para você que é adulta já é muito fácil, mas para um bebê não é. Para um bebê é muito difícil segurar aquele objeto e levar à boca, e aquilo ali é uma brincadeira.
Naquilo ali ele tá sentindo, ele tá se concentrando, ele tá imaginando. Quanto tempo que o bebê fica com aquele objeto à boca? E quando ele tira da boca, o que que ele faz? Ele procura outro objeto? Ele segura um objeto na mão e tenta pegar outro? Então, quanto mais você tem esses conhecimentos a respeito de cada fase, a sua observação vai ficando mais rica e você dá a devida importância para esses gestos das crianças. Porque aqui está um outro ponto que prejudica muito as professoras. Se você não tem conhecimento a respeito das fases, do que esperar de uma criança, de que às vezes o que ela faz é muito complexo para a idade dela, para ela está sendo muito difícil, você ou menospreza ou simplesmente não vê, né? Para você é insignificante aquilo. Né? E é essa postura que você não pode ter, é com a observação, com o conhecimento que a gente vai mudar, ok? Muito bem, a primeira indicação, então, vínculo e movimento e autonomia da abordagem Pickler, tá? Vamos lá, se você tá gostando desse vídeo, já dá o like, tá? Para esse canal alcançar mais professores que trabalham na educação infantil, elas conseguirem também observar as crianças. A segunda dica que eu quero dar para vocês de livro é esse aqui, ó, Sociologia da Infância, tá? É do autor William Corsaro. Esse autor é um autor norte-americano que estuda a relação das crianças, né? A cultura entre pares, como a gente fala. E esse livro vai tratar de uma pesquisa longa que ele fez, não nos Estados Unidos, mas sim na Itália. Então ele ficou um bom tempo visitando as escolas da Itália, observando as crianças e observando como as crianças construíam cultura, como elas se relacionavam entre elas, como que elas lidavam com uma situação de um adulto mandando, enfim, são muitos detalhes, é muito interessante. E quanto mais você entende isso também, e aqui não somente de uma criança que é verbal, tá? Os estudos se baseiam em desde que um bebê nasce, ele está produzindo cultura, ele está se relacionando com o espaço, com o outro, com o adulto ou com os seus pares mesmo, né? E a importância, mesmo você é professor de bebês, precisa estudar a sociologia da infância e eu indico muito que você comece por essa obra aqui. Mas principalmente se você é professores de grupos acima de 3 a 6 anos, essa obra vai ajudar demais. E eu também separei um trecho aqui para vocês, que tá aqui dentro. Então, o livro é bem recheado, claro, das sínteses que ele faz, né? Da posição dele em relação à sociologia, a essa construção de cultura pelas crianças, mas também de relatos das observações que ele foi fazendo. E sempre que vocês, aqui vai uma outra dica, eu trouxe 3 hoje de livros, mas sempre que vocês encontrarem obras em que tem esse tipo de escrita, ou seja, relatos da pesquisa que aquele teórico fez, é muito interessante e nos ajuda muito a junto com ele, observar aquilo que aconteceu. Então, veja, eu vou ler um pedacinho aqui, ó. Neste estudo de caso, vemos que todas as crianças participam da rotina de certa forma. Durante a rotina, os professores pedem frequentemente que as crianças tenham cuidado, mas interferem apenas quando temem que um acidente possa ocorrer. As crianças estavam brincando com cadeiras, então elas estavam... me parece que é um jogo de construção, tá? Estavam realizando uns jogos de construções, são crianças de 3 a 5 anos. Em entrevistas, os professores relataram que, embora tivessem algumas dúvidas sobre a brincadeira, não queriam restringi-la, observando quanto as crianças gostam da sua criação inovadora. Nesse sentido, cabe salientar que Marco era um menino que estava brincando, incorpora as preocupações adultas à rotina fingindo a própria queda e em seguida cuidadosamente endireitando o corpo. Na verdade, as crianças estavam bem cientes das preocupações dos professores e muitas vezes os tranquilizavam. Olha que interessante, né? Então, veja, o autor vai trazendo um relato de uma situação que estava acontecendo, as crianças estavam brincando com cadeiras, os adultos, né, os cuidadores, professores deixaram, mas com certo receio, né, empilhando cadeira, imagina, né? E as crianças percebem, né, esse receio dos adultos e um deles, inclusive, encena uma situação em que ele cai e ele mesmo já se recupera, né? Vocês perceberam que interessante? Aqui nós estamos falando do ponto de vista da sociologia da infância, porque é isso que o autor está analisando. A gente poderia, claro, analisar outras coisas, inclusive com a linha de raciocínio da abordagem Pickler, mas eu quero enfatizar aqui com essa linha de raciocínio, né, de pesquisa, de investigação. As crianças percebem, né, o comportamento humano de um adulto, né, que o adulto ali tem esse papel de cuidador, de dizer normas e regras.
E as crianças também, inclusive ele relata que sabem que de certa forma poderia ser perigoso, mas tá tudo sob controle. E um deles, inclusive, faz uma demonstração que se ele caísse, ele iria prontamente recuperar, né, o seu estado ali na brincadeira. Então, eu lendo, né, esse livro, eu já li ele mais de 2 vezes, porque ele é muito interessante pra gente entender isso, né? Entender, é como se a gente conseguisse estar no lugar das crianças, olhando pra nós, né? É mais ou menos isso que o autor faz com todas essas observações que também são muito minuciosas, e mais, é algo muito bonito que tem aqui, não só aqui, claro, mas em toda a sociologia da infância, que vem trazer as crianças não são seres que apenas copiam o que nós adultos fazemos, né? Elas não fazem isso. Elas sim, elas imitam, mas elas incorporam dentro dessa fase da vida que elas estão vivendo, né? E isso é muito difícil de fazer. Isso não é fácil, né? Isso requer muitas coisas. E aí, inclusive, se você tem conhecimento disso, conhecimento de que as crianças produzem cultura, que elas se relacionam com seus pares, elas compreendem as regras. Muitas vezes elas sabem até manipular as regras, né? É importante a gente compreender isso para quê? Para muitas coisas, né? Para a gente lidar com as crianças melhor, mas também às vezes uma criança que está novamente, se a gente for pensar naquele atraso, né? Quanto mais você tem conhecimento disso, mais você vai identificar uma criança que está tendo dificuldade em se inserir nesse mundo, né? Nesse contexto de forma social. Ok? Então, mais um livro para você aprender a observar as crianças, Sociologia da Infância, do William Corsaro, recomendo demais. Tenho certeza que você vai aprender muito com esse livro aqui, tá? E o último livro que eu trouxe para vocês, que eu falei que vocês iam se surpreender, realmente é um livro encantador. Até a capa dele eu acho lindo. Olha que coisa mais linda essa capa. Esse livro aqui se chama O Desenvolvimento Criativo da Criança e é da abordagem Montessori, isso mesmo. Esse livro foi escrito por Maria Montessori, lá no século passado, claro, com uma edição atualizada, né? E esse livro é incrível. E quando eu comecei a leitura dele, a primeira coisa que eu pensei, juro pra vocês, a primeira coisa que eu pensei foi na observação. Eu falei, nossa, como que eu nunca tinha parado pra pensar nisso? Né? Porque a observação, ela se refere exatamente a isso, a algo, uma ação das crianças, né? Que a gente tá falando das crianças, né? É uma ação das crianças que você já viu, mas você nunca fez aquela interpretação. Por isso que a gente precisa ter conhecimento, né? E o conhecimento, novamente eu digo, vai muito além de você ter uma tabela das fases do desenvolvimento. Isso sim é importante, com certeza é mais um recurso que você vai ter, mas você precisa expandir essa tua leitura, esse teu conhecimento. E aí nesse livro aqui a Maria Montessori vai descrevendo muitas situações, vai falando do desenvolvimento das crianças em diversas áreas da vida que você possa imaginar. E essa descrição dela é muito interessante justamente para ajudar a gente a abrir os olhos, tá? E novamente separei um trecho aqui para mim ler para vocês, que é muito interessante. É até um relato dela, veja como começa. Desejo lhe contar-lhes outra experiência que fiz com uma criança pequena. Eu tinha planejado contar uma história à criança. Para fazer a criança entender, pensei em mostrar a ela um livro com ilustrações, pois queria ver o efeito das fotos na criança e verificar sua compreensão de texto. Era isso que ela queria. Mostrei-lhe a imagem de uma cena religiosa com uma explicação religiosa. Estávamos em um país cristão e a foto era de Jesus Cristo. Tentei fazer com que a criança gostasse do quadro lindamente pintado que retratava Jesus rodeado de crianças. Comentei até que Jesus amava muito as crianças e que elas estavam felicíssimas por estarem perto dele. A criança olhou para a imagem com total indiferença. Senti-me humilhada por ter tido tão pouco sucesso. Quem se identifica? Virei as páginas e passei para outras ilustrações. Depois de ter virado 2 ou 3 páginas, a criança interrompeu e disse, dormindo. Perguntei, quem está dormindo? A criança respondeu, Jesus Cristo. Perguntei intrigada, Jesus Cristo está dormindo? A criança disse, sim, sim. Voltei às páginas e vi que Jesus Cristo, como era muito alto, estava olhando para baixo em direção às crianças. E, portanto, parecia estar de olhos fechados. O que interessou a criança? Olha, presta atenção. O que interessou a criança? Um detalhe minúsculo. Por quê?
Aí foi a parte que eu até grifei aqui no livro, né? Que eu achei muito interessante, né? Olha, eu grifei essa parte. Porque a criança, nesse estágio, olha, preste atenção sobre a nossa observação. Porque a criança, nesse estágio, está interessada em coisas minúsculas. De um lado está o adulto que sente a grandeza das coisas, que tenta fazer a criança desfrutar de uma parte do que só ele sente. E do outro lado está a criança, que procura com entusiasmo e encontra pequenos detalhes. Então eu separei esse trecho para vocês verem. Ela relata uma situação que aconteceu com ela e uma criança, né? Que ela mostrando um livro ali com ilustrações, um livro religioso, enfim. E a criança vê um detalhezinho. A criança disse que Jesus estava dormindo, né? E aí ela faz essa análise dela, né? A criança, quando eu li isso aqui, eu falei, nossa, é mesmo, é claro que é isso. Quantas vezes isso já aconteceu, inclusive com livros. Por isso que em relação aos livros, é uma recomendação que eu sempre dou, né? Tanto que eu tenho um curso chamado Cotidiano Literário, vai estar aqui na descrição, vai estar o link para você conhecer, porque eu falo muito sobre isso, a importância de se ofertar muitas vezes para as crianças, porque elas querem ver os detalhes. A criança pequena, ela vai ver detalhes que a gente não vê, né? O adulto vai estar sempre buscando pelo todo, mas a criança em si, ela vai ver os detalhes. Isso é muito interessante. Então, veja, talvez eu já tinha percebido isso daqui em alguma situação com o meu grupo, mas nunca tinha ficado tão consciente para mim da importância, né? Da importância de eu, enquanto profissional, dar importância se a criança me mostrar algo pequeno, né? Algo que faz parte daquele todo, tá? E então, mais um livro aqui para vocês aprenderem, ó, vou mostrar de novo a capa. O desenvolvimento criativo da criança, a abordagem Montessori, tá aqui. O nosso terceiro livro, então, para vocês estudarem sobre a observação das crianças. Eu tenho certeza que depois dessas leituras você vai estar muito mais preparado. Não vai ser só para observação, mas eu quero que você pense muito na observação. Isso vai te preparar muito para observar as crianças, fazer bons registros, tanto de imagem quanto os registros escritos, compreender as crianças, respeitar, né? A gente fala tanto em escutar, né? A escuta. Como que você escuta? Você só escuta o outro se você compreende ele, se você se inclina a entender onde ele vive, por que ele gosta daquilo, quais os interesses. É assim. Se você não compreende o outro, pode ter certeza, você nunca vai escutar, tá? Então, se você quer aprender cada vez mais sobre observação, tá aqui as minhas 3 dicas, né, de obras para você iniciar. E claro, continue acompanhando aqui o canal, dá like nesse vídeo se você ainda não deu like, por favor, já encaminha para uma colega que é professora e trabalha na educação infantil. Talvez ela esteja precisando de uma indicação, de uma leitura, e ela vai adquirir um desses livros, eu tenho certeza que vai ajudar, tá? E fique por aqui, se inscreva para que você receba a notificação. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!